Olá, estamos nesse nosso quarto vídeo sobre a trans, sobre como desenvolver a trans na sua igreja local e prosseguindo então, como apresentar esses slides sobre a evangelização discipuladora. O que é discipulado? Como nós estamos falando que a palavra discipulado ela não aparece no Novo Testamento, mas sim a palavra discípulo. E aí vimos o conceito de discípulo no vídeo anterior e agora o conceito de discipulado. O processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa, visando torná-la outro discípulo. Então nós vemos que a palavra discipulado, que não aparece no Novo Testamento, ela deve estar associada a quem é um discípulo, como tornar alguém um discípulo, e também está ligada ao próprio sentido da grande comissão, o seu núcleo, que é fazer discípulos. Daí, como vimos também em um dos primeiros vídeos, não é possível cumprir a grande comissão em toda a sua plenitude sem o fator relacional. Então, o relacionamento discipulador é hoje o que nós chamamos de discipulado. Discipulado não apenas como lições, estudos bíblicos que vão tradicionalmente desde a decisão ao lado de Cristo até estar pronto para o batismo. O nosso conceito de discipulado vai muito além disso. Não é apenas o estudo bíblico nesse interregno de tempo. É um relacionamento que se busca com um discípulo com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar essa pessoa enquanto discípulo. Agora vamos dar uma olhadinha numa pergunta interessante, né? O núcleo da grande comissão, fazer discípulos, como nós já vimos, implica em ir, batizar, ensinar e também criar e aprofundar relacionamentos intencionais. É aqui que nós chamamos o relacionamento intencional do conceito de discipulado em evangelização discipuladora. A pergunta a que eu me referia é justamente essa: qual é o público-alvo da grande comissão? Quando Jesus disse, ide e fazei discípulos, Jesus pensou como público-alvo desta ação de fazer discípulos os crentes que já andavam com ele, que deveriam ser aperfeiçoados, ou os não crentes, aqueles que não eram discípulos ainda dele, de todo mundo, que deveriam se transformar em discípulos. Quem você pensa que Jesus estava pensando quando disse ir de fazer discípulos? Certamente é nas pessoas que ainda não eram discípulos dele, que deveriam se tornar discípulos. E uma vez discípulos, deveriam ser levadas ao batismo e ao aperfeiçoamento cristão. Portanto, o nosso conceito de discipulado tem que estar afinado com a grande comissão, com o fazer discípulos. Lembre-se, não é apenas então aquele estudo bíblico que é feito entre a decisão de uma pessoa até ela estar pronta para o batismo. Isso é que nós tradicionalmente chamamos de discipulado, mas é um conceito muito pequeno, muito curto sobre o que é discipulado. Discipulado tem que estar de acordo com a grande comissão. É todo o processo de fazer discípulos, que vai nas três dimensões: chamar, como Jesus fez, convidar pessoas para se tornarem discípulos mediante o arrependimento e a fé nele, agregar, acolher essas pessoas em um grupo de discípulos. Foi o que também Jesus fez. Jesus não apenas chamou discípulos separadamente, ele os aglutinou, ele os juntou, ele acolheu esses discípulos ao redor dele. Não apenas isso, Jesus os levou ao aperfeiçoamento cristão. E dentro desse aperfeiçoamento está o próprio envio desses discípulos para reproduzirem esse processo de discipulado. Nós não podemos colocar o envio somente depois do aperfeiçoamento, porque senão estaremos dizendo que uma pessoa só pode ser enviada a fazer novos discípulos a partir do momento que ela fosse madura, perfeita, o que não é verdade. Jesus, desde o primeiro momento, já levou seus discípulos a fazerem outros discípulos. O processo multiplicador deve começar desde a primeira fase, o chamar, para depois agregar e aperfeiçoar discípulos. Então, essas são as dimensões do discipulado. Portanto, o discipulado não é apenas integrar a pessoa na igreja, não é apenas levar o novo convertido a crescer na fé. O discipulado é todo o processo de fazer um discípulo, que parte do chamar, agregar, até o aperfeiçoamento cristão, que vai durar por toda a nossa vida. Discipular, portanto, é relacionar-se para fazer discípulos. A palavra-chave do discipular é relacionamento. Relacionar-se para produzir um discípulo. O relacionamento discipulador, portanto, é aquele relacionamento intencional que permeia toda a grande comissão,
de um discípulo multiplicador com o outro, visando torná-la um outro discípulo multiplicador. Esse relacionamento intencional que nós chamamos de relacionamento discipulador. Esse relacionamento discipulador, ele tem alguns elementos. Para ficar fácil de decorar quais são os elementos do relacionamento discipulador, nós criamos um acróstico com a palavra raízes. O R do raízes é relacionar. Nós precisamos conviver com as pessoas que estamos discipulando. Foi assim que Jesus fez. Jesus trouxe pessoas para o convívio dele, para perto dele. Ele disse para os primeiros discípulos: vem e me siga. E à medida que as pessoas caminhavam com Jesus, elas iam imitando Jesus, aprendendo a viver como ele vivia. E nós queremos que os nossos discípulos, que são discípulos de Jesus, através do nosso processo de discipulado, nós queremos que essas pessoas nos imitem. Nós queremos que essas pessoas estejam conosco no dia a dia, para que elas não aprendam apenas os conceitos, mas também a prática do Evangelho e seus desdobramentos. Por isso é indispensável que o discipulado envolva um convívio contínuo, um relacionamento em si. A outra palavrinha, começada com a letra A, é agregar, ou então acolher. Nós queremos que os discípulos estejam próximos de nós, não apenas de nós, mas de outros discípulos. É importante trazer os discípulos que estamos construindo para o convívio, para a convivência de outros irmãos. É que entra com muita propriedade o pequeno grupo multiplicador como uma ferramenta poderosa, na verdade mais que uma ferramenta, um jeito de ser bíblico que ajuda a potencializar todo esse relacionamento discipulador para agregar os novos discípulos à igreja. Além de agregar, nós queremos interceder pelos discípulos. Jesus orou por nós. Jesus intercedeu por Pedro. Ele fala isso naquele momento da ceia, que ele intercedeu por Pedro enquanto o diabo queria feri-lo, queria maltratá-lo. Jesus intercedeu por ele. E João 17, Jesus também intercedeu por nós, não apenas por aqueles discípulos daquela época, mas por todos os discípulos que haveriam de crer em todas as eras, o que nos inclui. Nós precisamos orar pelas pessoas, não apenas antes de se converterem, mas também depois. As pessoas que estivermos discipulando precisam ser alvo constante das nossas orações. Além disso, zelar pela pessoa faz parte de um relacionamento discipulador, buscar estar com as pessoas para verificar as suas necessidades, que não são apenas espirituais, mas necessidades físicas, emocionais, profissionais, tudo o que nós pudermos fazer para abençoar um discípulo e encaminhá-lo bem na vida, nós devemos fazer. Para isso também um pequeno grupo é muito importante, porque ele vai nos ajudar a zelar pelas pessoas, a cuidar delas de uma forma integral, não apenas do ponto de vista espiritual, mas também em outras situações em que ela precise do nosso apoio. Jesus Cristo fez isso, ele visitou Pedro em sua casa e curou a sua sogra, ou seja, Jesus se importou com a família de Pedro. Nós também devemos nos importar com a família das pessoas que estivermos discipulando. Um outro elemento do relacionamento discipulador é o ensino do Evangelho. E nós podemos fazer isso através de estudos bíblicos. Mais tarde vamos falar um pouquinho sobre como desenvolver estudos bíblicos com as pessoas que estivermos discipulando. Mas o estudo bíblico, o ensino do Evangelho, não só o Evangelho no sentido da mensagem de salvação, mas também as implicações do Evangelho para o dia a dia dos discípulos. Você pode ensinar o Evangelho com a sua vida, com as suas palavras, à medida que você convive com o discípulo. As oportunidades vão dar chance de você dar pequenas lições objetivas e práticas ao longo da sua caminhada discipular. Jesus fazia isso com os discípulos. Por exemplo, a viúva pobre entregou aquela oferta. No momento que ele fez isso, Jesus chamou os discípulos e deu uma lição, dizendo que aquela viúva havia entregue uma oferta maior do que a de todo mundo. Então, Jesus observava as situações do cotidiano e ensinava o Evangelho na caminhada. Nós precisamos fazer o mesmo. Também solicitar contas. Solicitar contas é o inverso da prestação de contas. O discipulador solicita e o discípulo presta contas. Isso não é controle, é encorajamento. É uma forma de você buscar impulsionar o discípulo a continuar crescendo sempre. É uma coisa que nós sempre fizemos como batistas, por exemplo, na escola bíblica dominical, em que o aluno, domingo após domingo, tinha que responder umas perguntas. Estudou a lição, trouxe a Bíblia, vai participar do culto, leitura diária. O que era isso? É um sistema de solicitação de contas que nós perdemos com o tempo.
e hoje achamos que pode ser agressivo, mas na verdade não é, porque faz parte de um contexto de relacionamento e deve ser feito de forma informal, buscando impulsionar e encorajar o discípulo por meio de perguntas de análise da vida, perguntas de verificação, se esse discípulo pode continuar ou não crescendo no seu conhecimento do Evangelho. O objetivo é que ele continue crescendo, sempre se aperfeiçoando no caminho de se tornar parecido com Jesus Cristo. A evangelização discipuladora, portanto, é a comunicação do Evangelho aliada ao relacionamento discipulador com o objetivo de fazer discípulos multiplicadores. Percebe que nós unimos, então, o conceito de evangelização com o conceito de discipulado. As duas palavrinhas-chave dentro dessa definição de evangelização discipuladora. Comunicação do Evangelho, tem a ver com evangelização, e relacionamento discipulador, que tem a ver com discipulado. O ideal é que as duas coisas aconteçam simultaneamente, porque todos nós fomos chamados a praticar a evangelização discipuladora, comunicando o Evangelho e nos relacionando com as pessoas com o objetivo de torná-las discípulos. Nós encerramos assim mais esse vídeo e em seguida nós retornaremos. Muito obrigado.